Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja conosco nesta manhã. Manhã do dia 2 de setembro de 2019, segunda-feira. Que alegria sabermos que até aqui o Senhor nos ajudou. Louvemos e agradecemos a Deus pelo dom da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor derramou sobre mim hoje, na tua infinita bondade, na tua infinita misericórdia, o dom mais precioso, que é a vida. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida dos meus. Louvado seja o seu santo nome. E é com muita alegria, celebrando o dom da vida, que nós vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. O evangelho que está no livro de Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Lucas 4, versículos do 16 ao 30. Se você gosta de acompanhar com a sua liturgia diária, abre lá no dia de hoje, na data de hoje, 2 de setembro de 2019, segunda-feira. Mas, se você prefere acompanhar com a sua Bíblia, deixar tudo marcadinho, abre lá. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos do 16 ao 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Ele, porém, dizia: Sem dúvida, me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, a verdade é esta que vos digo. No tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Isaías, senão a uma viúva em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, essa leitura de hoje, Jesus, conforme o costume, ele volta para sua terra natal e ali ele faz o costume que existia ali na cidade. No sábado eles iam lá, entravam na sinagoga para fazer a leitura das Escrituras, e Jesus abriu e leu uma escritura no livro de Isaías que revelava quem ele era.
Olha o carinho de Deus para o povo daquela cidade natal de Jesus. É revelado quem ele é. Se revela ali que ele é o próprio Deus, que é o Filho de Deus, que é o Verbo divino que se faz carne. Ali, diante daquelas pessoas é revelada aquela verdade. Todos ficaram entusiasmados, cheios, de esperança. Todos ficaram cheios de alegria. E ficaram com o olhar fixos em Jesus quando ele proclamava essas palavras. Mas eis que surge uma pergunta que vira toda essa história. Quando alguém pergunta, não é esse o filho de José, o carpinteiro? Quando é feita essa pergunta, é semeada uma grande dúvida no coração daquelas pessoas que até então estavam entusiasmadas pela revelação de Deus. Aí o preconceito fala mais alto. Aí eu digo até que o complexo de inferioridade fala mais alto. Sim, porque Jesus veio do meio deles. E não acreditar em Jesus, não acreditar que Deus podia fazer Jesus vir do meio deles, é não acreditar neles mesmos. Entende? É o mesmo que a gente descobrir uma grande pessoa aqui na nossa cidade. Ah, não, mas daqui da nossa cidade não vai sair um homem desse, não. Foi assim o pensamento deles. Isso para mim, isso é complexo de inferioridade. Tem um nome, complexo de inferioridade. Eu não acredito em mim mesmo. E quando eu não acredito em mim mesmo, como eu vou acreditar na ação de Deus? Então aquele povo começa então a duvidar. Filho de José, o carpinteiro, sem chance. E aí Jesus percebe e cita dois exemplos. Jesus é duro. É como que Jesus mostra para eles um passado de um povo que não tinha fé, embora sido um povo amado por Deus. Aí Jesus fala, em verdade eu vos digo, o profeta não é aceito na sua própria pátria. E aí Jesus cita o exemplo de Elias e de Eliseu. Quando Israel passava por uma grande fome, Elias não fez nada, não foi feito nada através de Elias por aquele povo. E sim, Elias foi curar lá longe. E depois cita o exemplo de Eliseu, quando havia leprosos na cidade de Israel. Ali no meio daqueles leprosos, não acontece nada por Deus. Eliseu vai ser usado por Deus lá na Síria. A gente precisa entender que a ação de Deus se dá através da nossa fé. Se nós não acreditamos que através de nós Deus pode fazer alguma coisa, meu irmão, muito difícil, nós não vamos acreditar em Deus. Se nós não acreditamos em nós, como criaturas, eu sou criatura, sou filho de Deus, e tudo eu posso nele, tudo eu posso por ele. Se nós não acreditarmos em nós, na ação de Deus em nós não vamos acreditar em Deus. Ali aquele povo queria uma prova. Jesus revelou quem ele era, mas eles queriam provas. Ah não, eu não acredito que do filho de um carpinteiro vai surgir alguma coisa boa não. Então eu quero ver se ele é um médico, ele que cura ele mesmo. A palavra é citada também nesse termo. Então eu quero ver se ele é Deus, ele tem que fazer alguma coisa aí para me acreditar, porque de um filho de carpinteiro aqui de Nazaré não vai sair nada não. Nós esquecemos que para Deus fazer, para Deus agir em nós precisamos ter fé primeiro. Porque Deus é Deus. Independente da minha fé, independente da sua fé, independente da nossa confiança, independente da nossa adoração, Deus é Deus. Deus não depende de nós para ser Deus. Deus não precisa de nós. Deus nos ama infinitamente, mas Ele não precisa de nós. Então nós temos que entender que a fé é o combustível das realizações de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Que a gente tenha isso no nosso coração nessa palavra de hoje. Eu preciso acreditar em mim. Eu preciso acreditar que Deus age através de mim. Eu preciso acreditar em Deus primeiro, para depois ver os milagres.
para depois ver as realizações. Eu preciso me render ao Senhor. Eu preciso me colocar no caminho da conversão, para depois eu ver Deus agir. O primeiro passo é meu. Eu preciso ver, eu preciso crer primeiro. Eu preciso pedir para Deus curar todos os meus complexos inferiores. Eu preciso pedir para Deus me curar. E eu preciso acreditar que Deus vai me curar. Eu não posso duvidar da ação de Deus na minha vida, porque todos os dias Deus age no meio de nós. O próprio fato de Deus falar através da palavra, Ele está agindo no nosso meio agora. Só de nós termos vida, estarmos aqui celebrando a vida, ouvindo o que Deus está falando, é vida, é ação de Deus. Então nós não podemos duvidar. Como a gente já refletiu, eu não posso me prender nessa realidade. Eu vou vivendo, quando eu morrer, eu vejo se existe céu ou não. Não, meu irmão, nós temos que nos preparar. Já aqui nós temos que nos render ao Senhor, nos colocar no caminho de Deus. Para depois desse processo de conversão, sim, a gente alcançar a salvação. Essa palavra, ela usa todo um contexto, mas ela nos leva a uma só coisa: precisamos acreditar antes de tudo. Precisamos acreditar em nós, precisamos acreditar em Deus. Porque é através de nós que Deus age. E se não acreditarmos em nós, nós não acreditamos em Deus. A fé é o que Deus espera de nós. Sem fé, não veremos milagre. Sem fé, não nos colocaremos no caminho da conversão. E sem conversão, não haverá salvação. Nós precisamos entender isso e tentar colocar em prática. Eu convido você, meu irmão, eu convido você, minha irmã, a fechar os teus olhos se te é possível e a falar: Senhor, aqui estou, Deus. Eu tão pequeno, o Senhor um Deus de amor tão grande que se revela a mim todos os dias. Senhor, aumentai a minha fé. Senhor, arrancai de minhas dúvidas. Eu dou livre acesso para a sua ação dentro do meu coração. Vai falando para Deus que você dá livre acesso para Ele. Vai dizendo para Deus que você dá acesso. Senhor, eis aqui o meu coração, a porta está aberta. Age em mim, Senhor. Age em mim, transforma, Senhor. Cura-me do meu complexo de inferioridade. Cura-me da falta de fé. Aumentai a minha fé, Senhor. Tu és o meu Deus, eu creio, eu espero em Ti. Ajuda-me, Senhor, a viver sob a luz do Seu Evangelho. Perdoa-me, Senhor, as vezes que não acreditei. Perdoa-me, Senhor, as vezes que eu não enxerguei a Sua ação no meio de nós. Perdoa-nos, Senhor. O nosso coração está com a porta aberta para Ti. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo. É o que nós te pedimos essa manhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Muito obrigado, você que está inscrito no meu canal. Deus te abençoe. Quero também fazer um convite a você que está vendo talvez pela primeira vez. Se inscreva no meu canal, o Leigo Fala. Vamos partilhar o que o Senhor tem a nos dizer através do Evangelho. Esse mês, nós católicos celebramos o mês da Bíblia. Então, é ótimo a iniciativa de nós começarmos a ler, nem que seja o Evangelho todos os dias. Ouvir o que o Senhor está nos dizendo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenhamos todos uma ótima e santa segunda-feira. Deus nos abençoe.